Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Nosso devocional de hoje está aqui, Salmo de número 9, versículo 10. Vamos falar hoje sobre como aumentar a nossa confiança em Deus. Como aumentar a nossa fé em Deus. O Salmo de número 9, versículo 10 diz assim: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Pois tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O salmista Davi aqui, ele descreve a sua convicção a respeito de Deus. Descrevendo, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. O salmista Davi, provavelmente, trazendo a alusão aqui à mente, a escritura sagrada, o quanto Deus já havia agido ali nos profetas, nos juízes, por exemplo, Samuel, homens fiéis a Deus, homens que durante a história ali de Israel dependeram de Deus, confiaram em Deus e Deus os supriu. E Deus foi o auxílio bem presente deles. Então o salmista fala com propriedade: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. A base para que nós tenhamos uma fé, uma confiança em Deus, a tal ponto de não duvidarmos que Deus agirá ao nosso favor, que Deus trará ali o seu socorro bem presente, que Deus é conosco nos nossos projetos, é justamente o conhecimento dos feitos de Deus. Às vezes nós queremos valorizar mais o Novo Testamento do que o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é tão importante quanto o Novo. Os fatos e feitos descritos no Velho Testamento falam sobre o caráter de Deus, descrevem o caráter de Deus e como ele agiu, fala sobre a fidelidade, a justiça de Deus, enquanto a cumprir as suas promessas. E lendo aqui, né, do livro de Gênesis até ali em Malaquias, nós vamos ver quando Deus falava, quando Deus dava um decreto, quando Deus dizia algo, ele cumpria. Então, a confiança daqueles homens em Deus era certa. Se Deus falou, Deus cumprirá as suas promessas. Até no caso, por exemplo, de Abraão, quando Deus disse que de Abraão ele abençoaria todas as nações da terra, e nós vemos que Abraão tentou ali pela força do braço cumprir a promessa, tendo um filho com a escrava ali no caso, a serva. Nós vemos que não, mesmo o homem agindo, Deus cumpriu a sua promessa, dando um filho a Abraão e a Sara ali. Nós vemos que Deus foi fiel em cumprir as suas promessas, em agir em favor do seu povo, em libertar o povo de Israel ali, por exemplo, do cativeiro, ali para libertando eles da escravidão do Egito. Nós vemos que Deus agiu de tantas formas e tantas maneiras ali, cumprindo as suas promessas que ele fez. Desde o Gênesis, Deus começa a prometer, e quando nós temos ciência de que Deus cumpriu todas as suas promessas, nós temos mais confiança em Deus. É natural. Quando você conhece o caráter de um Deus santo, justo, bom, que não mente, que não muda, como diz a Bíblia, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o é hoje e o será eternamente, nós passamos a lançar nossa expectativa, confiança, certos de que aquilo que ele descreveu, aquilo que ele falou, será cumprido. Então, por isso, o salmista Davi, com propriedade, diz: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Davi, aqui, provavelmente já havia passado por muitas experiências com Deus e testificou ali, na sua própria vida, o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus cumpriu as suas promessas, o quanto Deus esteve presente ali na vida dele, sendo auxílio, sendo o libertador, sendo ali o protetor, sendo o Deus que guarda o seu povo. Então Davi fala com propriedade: os que conhecem o teu nome confiam. Então, um dos segredos, muitas vezes, da vida cristã, hoje, atualmente, é você conhecer a Deus, o caráter desse Deus santo e justo. E dessa forma você terá mais fé, mais confiança em se aproximar desse Deus, crendo que ele pode se tornar, que ele se torna galardoador dos que o buscam, como diz Hebreus. A parte B do versículo diz: Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Davi diz, com propriedade também, buscou a Deus
E Deus não desamparou. E Deus não o livrou, e Deus não o deixou abandonado ali, sem ter o alívio, sem ter a proteção divina, sem ter ali o escape. Vejamos, algumas situações no Velho Testamento, vemos, por exemplo, na vida de Jó, que aparentemente parecia que Jó estava desamparado, parecia que Jó estava ali sem um auxílio, que Deus tinha o abandonado. Mas conhecendo a história hoje, a palavra de Deus, nós sabemos que Deus não o abandonou. Deus permitiu tudo aquilo, mas sempre o guardou, dizendo ao diabo, por exemplo, que você pode tocar nos bens, na família, mas não pode tocar na vida dele. Não pode ir além daquilo que Deus permite. Então, por mais que nós passemos por momentos que pareça que nós estejamos desamparados por Deus, nós não estamos. Se nós confiamos, se achegamos de fato com um coração confiante em Deus, que Ele irá nos guardar, Ele não nos desampara. Porque o Senhor não desampara os que te buscam. Busque o Senhor de todo o coração e Ele será ali, Ele será a resposta para a sua oração. Ele será ali como que o auxílio bem presente. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, né? Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. A mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam de todo o coração. O Senhor está com o coração quebrantado e contrito ali, que lança a sua expectativa em Deus. E aí, nessa manhã, eu quero convidar você a lançar a sua expectativa, a buscar o Senhor de todo o seu coração, a confiar nesse Deus santo, justo e bom, que deixou aqui 66 livros dando testemunho do seu caráter. Então, lendo a Escritura, conhecendo o nosso Deus, lance a sua confiança em Deus. Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero orar, Senhor, por cada um que está ouvindo essa palavra, em meio a muitas vezes angústias, situações de adversidades, dores, depressões, tudo, Senhor, que pode acometer o homem de medo, de dúvida, que cada um de nós possamos lançar a nossa confiança no Senhor, Pai Santo. E em Ti, Pai Santo, possamos alçar auxílio, possamos já achar uma fortaleza, possamos já essa segurança no Senhor, Pai Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, né, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam ser ali abençoadas e a sua fé cresça no Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.